E se o seu próprio medo fosse o inimigo? E se você pudesse mover os olhos para sobreviver? Em 2 semanas, eu e a Becca tentamos transformar essa ideia em um jogo de terror. Neste vídeo eu vou te mostrar como foi desenvolver um jogo do zero durante uma Game Jam da Next Indie. Para quem nunca ouviu falar, uma Game Jam é um desafio onde você precisa criar um jogo inteiro em um tempo limitado, seguindo um tema específico. Essa Jam foi organizada pela Next Indie. Para mim e para a Becca, foi uma das primeiras experiências fora das Jams que já tivemos dentro da nossa faculdade. A gente estava muito ansiosa pelo tema, esperando desde o anúncio e imaginando o que poderia sair dali. Quando o tema finalmente foi revelado, se move quando me movo. A primeira coisa que me veio à cabeça era marionetes, já que elas se movem quando alguém as controla. Mas depois de muita conversa, surgiu outra possibilidade. Se for uma sombra, se eu me movo, ela também se move. Depois de várias discussões, chegamos a uma ideia que deu sentido a tudo: paralisia do sono. A ideia era simples: um terror onde o jogador não controla o corpo, apenas a visão, enquanto uma criatura criada pela própria mente do personagem se move conforme você move os olhos. A ideia era simples: movimentar a visão e sobreviver mais uma noite da sua paralisia do sono. Como nós da Barnes Studio gostamos de temáticas mais sombrias, sentimos que isso também representava bem a nossa identidade. Começamos organizando tudo que estava nas nossas cabeças. Escrevemos um pequeno escopo e criamos um level design básico. A Becca ficou responsável pela programação e eu pelas artes. Desde o início, pensei que o jogo precisava ser em primeira pessoa, já que o jogador controla apenas a visão. O problema é que a maioria das referências de primeira pessoa são em 3D, e nem eu e nem a Becca temos muita experiência em programação 3D. Mesmo assim, não quis mudar minha ideia. Abri o Blender e comecei a modelar o que seria o quarto do protagonista. Aos poucos, o cenário foi ganhando forma, com uma ideia que era misturar 3D com 2D. Decidi usar a line art nos modelos, para criar uma sensação de desenho, quase como se fosse o cenário 2D, mas com profundidade. Para enviar o cenário para a Becca, fui renderizando tudo a cada ângulo do quarto e, surpreendentemente, essa ideia deu certo. O cenário funcionou dentro do jogo e isso foi um alívio enorme. A criação do vilão foi outro desafio. No começo eu não tinha nenhuma ideia do que fazer. Fiz vários rascunhos, silhuetas meio bobas e mesmo assim não consegui chegar em uma versão boa. Apesar da Becca ter aprovado algumas, sentia que não combinava com o clima que a gente queria. Conversando com o nosso artista principal do estúdio, ele comentou que estava viciado em ver brinquedos antigos serem desmontados, observando aquela engenharia estranha por dentro. Aquilo me criou uma ideia. Foi daí que surgiu o Willy, um brinquedo de porcelana daqueles antigos, algo que deveria ser inocente, mas não é. No 2D, o visual do Willy não estava funcionando, então decidi modelar ele no Blender. Quando eu coloquei o personagem dentro do quarto, só pra testar, eu senti que tinha acertado em cheio. Mostrei para a Becca e ela falou que agora sim, isso é um vilão perfeito. Foi um daqueles raros momentos onde tudo se encaixa. Mas como quase todo projeto criativo, nada foi só flores. Começamos a ter muitas complicações. A internet da Becca começou a dar muitos problemas, e às vezes funcionava em alguns aparelhos da casa dela e às vezes simplesmente caía. Como a gente mora em cidades diferentes, nossa comunicação era totalmente online. Isso começou a gerar ansiedade. Teve momentos em que eu realmente pensei em pegar um pendrive e ir até a casa dela e levar tudo que eu já tinha feito. Felizmente, depois da visita de um técnico, conseguimos nos comunicar melhor. Além disso, minha família decidiu viajar de última hora, o que bagunçou completamente minha rotina. Precisei correr para finalizar várias coisas que a gente queria mostrar no jogo. No fim, a viagem nem aconteceu, o que por um lado foi até um alívio, porque eu pude ficar em casa e focar mais no projeto. Mas tive mais um problema: o excesso de horas trabalhando. Eu tenho outros trabalhos, passo muito tempo no computador, e nessa semana da Jen, minha coluna resolveu cobrar tudo de uma vez. A dor na minha lombar ficou forte e insuportável. Precisei ir a um médico porque já não conseguia nem me mexer direito. Depois de alguns dias tomando os remédios certos, comecei a melhorar. Mesmo com todos esses altos e baixos, o jogo continuava avançando, até que a Becca me mandou a primeira versão jogável. Eu joguei, gostei bastante, mas percebi um problema enorme. Mandei uma mensagem pra ela perguntando como que vence o nosso jogo. Nós duas ficamos paralisadas porque simplesmente não tinha como vencer. O jogo não tinha um final. Aí tivemos que repensar tudo mais uma vez. Inspiradas um pouco em Five Nights at Freddy's, criamos um sistema de tempo com um relógio, onde o objetivo passou a sobreviver até o amanhecer, lutando contra sua própria paralisia do sono. Depois dessa montanha russa de problemas e soluções, nossa ideia finalmente começou a ganhar vida. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente a gente já vai saber nossa posição da Jen. E eu quero agradecer muito a Next Indie por ter proporcionado esse desafio para tanta gente.
Uma vez um professor nosso da faculdade nos disse que precisamos fazer 100 jogos para ficar bom nisso. E desde então eu levo cada projeto como uma parte de uma evolução. E se você ficou curioso para jogar Willy, o primeiro link da descrição te leva direto para o nosso itch.io, onde o jogo já está disponível. E se você assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso ajuda muito o nosso estúdio a crescer. Muito obrigada por ficar comigo até o final. E a gente se vê em breve.